Então receba com carinho o pastor Emerson Pinheiro. Vem cá, pastor. Graça e paz, amém, queridos? Alegria estar aqui novamente. Me sinto em casa toda vez que eu venho aqui. Pastor Marquinhos, pastora Lília são amigos do coração. E Silvinho, bom te rever, irmão. Grande músico, grande arranjador, produtor. Uma bênção, tempo que a gente não se via, né? Mas o Marquinhos, pastor Marquinhos falava aqui na oferta sobre a questão de enterro, do que vão falar de você quando você morreu. Eu lembrei de uma situação que aconteceu num velório, onde o pai de família morreu e estava sendo velado. E o pastor começa a dar a palavra no ofício fúnebre, né? Aqui está um homem que temia Deus, um exemplo de pai, um exemplo de marido, um homem de caráter, um homem que levava a sua vida. Aí a viúva chamou o filho e falou assim: meu filho, vai lá ver se é teu pai mesmo que está ali. Só para quebrar o gelo um pouquinho, gente, mas isso aconteceu. Mas isso é interessante, porque eu preguei, lembrei disso, que eu preguei uma vez para homens, e eu usei esse exemplo, e eu fechei com a seguinte coisa: viva uma vida de maneira que teu pastor não tenha que mentir no dia do teu velório. Tem um porquê, gente, disso aí, né? Porque às vezes o pastor fica indo na enrascada para fazer um velório quando o irmãozinho morre, porque tem que acatar uma história boa e não tem, né? Deus tem misericórdia, ninguém vai morrer aqui não, amém, queridos? Mas eu quero, desde já, trazer o abraço da minha esposa, a pastora Fernanda, da igreja a qual eu pastoreio, a Igreja Profetizando nas Nações. Esteja orando por nós. Estamos começando uma construção de um novo templo agora para 2.000 pessoas, e junto com isso uma clínica também, que a gente já tem lá na igreja que funciona. Nós temos uma associação de cuidado humanitário. Dentro da igreja nós temos um consultório dentário, consultório médico, consultório psicológico, e atendemos de segunda a sexta com médicos voluntários da própria igreja. E nesse terreno novo estaremos ampliando isso para se tornar uma clínica verdadeiramente. E o prédio que nós estamos hoje vai se tornar uma escola e uma faculdade teológica. Então, nós somos pequenininhos, mas temos uma grande visão, e temos um Deus que quando dá visão, Ele banca a visão. Amém? Então, esteja orando por nós. Eu quero falar um pouco hoje com vocês sobre maturidade espiritual. Sobre maturidade espiritual, e um subtítulo que é Entre a Fé e o Auto-Engano. E eu vou usar um texto base de Gênesis capítulo 21, um texto muito conhecido. Gênesis 21, do verso 2 ao verso 11. Eu vou ler, os irmãos me acompanham, ok? Eu estou lendo na versão NVI. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Essa última frase, que interessante isso aqui. Em que época? Na época fixada por Deus. Isso é, Deus é quem fixa a data. Deus é quem estabelece quando vai acontecer, amém, querido? E quando Ele fala que vai acontecer, não fique preso ao calendário. Ele já estabeleceu uma data. Aqui está dizendo, o texto diz isso: na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. Em outras versões vai dizer zombando de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque.
Isso perturbou demais a Abraão, pois envolvia um filho seu. Vamos até o 12. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Aqui está a tua palavra, Senhor. Espírito Santo está nesse lugar. Que os nossos corações e os nossos ouvidos estejam abertos para entender e absorver e viver a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, todos nós aqui enfrentamos algum tipo de batalha, e isso não é novidade para ninguém. Existem batalhas que são visíveis, a batalha de uma enfermidade, a batalha às vezes de uma família disfuncional, e que isso é perceptível, mas existem batalhas que são internas, batalhas que ninguém tem conhecimento, batalhas na mente, por exemplo. A gente sabe disso, que a mente é um grande campo de batalha, né? É a batalha invisível. Eu estou falando isso porque a gente não tem noção de quem está sentado do nosso lado, que tipo de luta a pessoa está vivendo. Às vezes você vê a pessoa, está levantando a mão, parece que eu queria ter a fé daquela pessoa, mas às vezes por dentro ela está tropeçando na dúvida. Ela só levanta a mão na hora do louvor, mas por dentro existem lutas internas. Você pode também, estamos no culto da vitória, você pode cantar sobre vitória, falar sobre vitória, e ainda assim viver aprisionado por decisões precipitadas. Até porque a gente vive num tempo do fast food, de tudo instantâneo, né? Tudo instantâneo, tudo para agora. A gente cada dia mais tem se tornado uma geração ansiosa, porque ninguém consegue esperar 10 minutos o retorno de uma mensagem. Se alguém te manda uma mensagem no WhatsApp, dependendo da pessoa que te mandou, se tu não responder em dois minutos, ela já manda um monte de interrogação: cadê? Você não quer falar comigo, né? Isso eu estou dando um exemplo aqui mínimo, mas existem pessoas que levam isso muito a sério, a ponto de influenciar totalmente na sua vida. Essa pressa toda que a gente vive hoje, a nossa geração de adolescentes extremamente estressados e apressados, querendo que as coisas aconteçam da noite para o dia. Eu lembro que lá na minha época, não sei se está no Marquinho, eu tenho 51, mas presente lá em casa só eram em 2 ocasiões: aniversário e Natal. E no Natal tinha aquela desculpa ainda: o quê? Quero ver as notas. Não é verdade? Quero ver as notas. Hoje não, hoje a gente tem que sair agradando, todo mundo quer tudo, né, da noite para o dia, e a comparação é muito grande. Fulano tem, porque eu não posso ter, fulano tem, não sei o quê, enfim. E eu sei que você quer falar com isso, pastor. Estou falando sobre maturidade, e você vai entender o que eu quero dizer. A igreja precisa amadurecer. Nós como igreja, quando eu falo igreja, eu digo igreja no mundo, a igreja cristã. Nós precisamos sair do estágio de adolescência espiritual e entrar no nível de maturidade espiritual. Agora, maturidade não é ausência de erros, mas é domínio sobre os impulsos. Domínio sobre os impulsos é sobre saber discernir: isso foi Deus ou foi a minha carência? Foi Deus quem falou comigo realmente, ou o meu impulso que me levou a tomar essa decisão, por eu querer ver a coisa acontecer no meu tempo? Maturidade também é saber esperar, mesmo quando tudo em você quer se mover. É você ter o domínio próprio, né? O controle, é o equilíbrio no meio do caos, é ter a fé como uma coluna vertebral. Sabe, é andar, e a gente sabe que fé não é sentimento, fé é certeza. Amém? Então, nós não falamos que cremos por aquilo que sentimos. O problema é que muita gente confunde fé com sentimento. Ela acha que só tem fé quando ela sentiu um arrepio no braço direito, ou quando ela... Não, eu creio em Deus independente se eu estiver chorando ou não, arrepiado ou não. Eu sei que Ele é fiel, que Ele é bom, que Ele cura, que Ele salva. Mas as pessoas às vezes querem medir a presença de Deus baseada naquilo que elas sentem. Então você está triste, você acha que Deus não está presente. Aí você às vezes está muito bem, também te esquece de Deus.
Então, por isso que a fé não é um sentimento. A fé, como a Bíblia fala, é certeza. Ainda que não esteja acontecendo na minha vida, isso não descredibiliza, não tira, não rouba de mim a capacidade de crer. De crer. Então, aí a gente vai entrando um pouquinho mais profundo. Você não amadurece quando tudo vai bem. O que te faz amadurecer é quando a sua alma grita agora e o seu espírito responde ainda não. A tua alma está gritando, os seus sentimentos te impulsionando, é a tua reação. Eu costumo dizer que não é como você age que revela se você é cristão, é como você reage. São as nossas reações que revelam que nós cremos. Porque agir como crente é fácil, mas e reagir como crente diante de uma provocação, de uma intimidação, de uma calúnia? Entende? Então, é isso aqui, você amadurece quando a tua alma está dizendo, vai lá, dá na cara dele, vai lá, puxa, vai lá, pega a arma que tu tem e vai lá, resolve da tua maneira. Mas aí o seu espírito entra em cena e fala, não. Porque poder não é nada sem controle. Não é nada sem controle. Então, nós passamos por esse momento entre fé versus auto-engano, ou fé versus ilusões, que é justamente essa sutileza que vai separar o céu do ego. A fé, precisamos entender que ela é uma ponte construída no invisível, com alicerces na eternidade. Ninguém vê fé. Jesus viu a fé através da atitude de uma mulher, né? Mas no dia a dia não tem como você julgar uma pessoa se está cheia de fé ou se ela não está com fé. Jesus consegue discernir isso, mas eu não consigo discernir. Só que é o seguinte, há um alicerce. Eu sei aonde a minha fé está alicerçada. Então a nossa fé está alicerçada em quem? Quem é o autor e consumador da fé? É nele. E onde ele está? Na eternidade, em carne, ressurreto. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, a fé, do que a fé se alimenta? De palavras e de promessa, não da pressa. A tua pressa não alimenta a sua fé. O teu jeitinho não ajuda, ele vai acabar te atrapalhando. Então a fé, ela anda sobre a água, mas nunca sem a voz de Jesus dizendo, venha. Porque a fé não é irresponsável também. Me acompanha. Sabe, agora o auto-engano ou a ilusão, ela é uma visão distorcida da fé. Parece coragem, mas é desespero. Parece confiança, mas é fuga. Então, o auto-engano veste roupas espirituais. Ele sabe se disfarçar muito bem, mas ele caminha por rotas carnais. Ele se veste de uma espiritualidade, mas está pegando atalhos carnais. A fé, já não. A fé gera Isaac no tempo de Deus. O auto-engano gera Ismael no calendário da ansiedade. Como tem gente querendo pegar a promessa que Deus fez, e querendo acelerar o processo, e querendo dar um jeitinho para aquilo que Deus disse que iria fazer no tempo dele. E a Bíblia fala que tudo belo Deus faz acontecer em seu tempo. Tudo belo, ei, não é nada feio, mais ou menos, é engenheiro de obra pela metade, não, tudo belo, ele faz, não fez nem vai fazer, ele faz acontecer no tempo certo. No tempo certo. Tudo fora do tempo é ruim. Gravidez é bênção ou não é? Diogo aqui vai ser pai. Deus fez um milagre na vida dele, da Cíntia. Agora, gravidez é uma bênção.
dentro de um casamento. Agora, uma gravidez para uma menina de 14 anos, as consequências que isso vai gerar. Carro é uma bênção, legal, mas dá um carro para um garoto de 12 anos, de 10 anos, não tem estrutura. Então, tudo fora de tempo é ruim. Você sabe que uma vez eu fui pregar numa conferência de jovens indígenas dentro de uma tribo na selva amazônica, tribo Terra Preta. E eu fiquei hospedado com eles ali. Foi uma das experiências que mais marcou a minha vida. E essa tribo trabalhava com açaí. Eles comiam, a gente só conhece esse açaí muquenguela que a gente conhece aqui, com banana, com granola, com leite em pó, com não sei o quê. Lá não, lá eles comem açaí com peixe, açaí com arroz, açaí com... em tudo eles colocam açaí. Primeira vez que eu fiquei assim, caramba, eu só conheci aquele negócio, aquele meio sorvete, né, que a gente chama de açaí. E o cacique, que era o índio, o pastor dessa tribo e líder dos jovens, ele me explicando que o açaí, dependendo do ponto dele, ele se torna um veneno. Ele tem um ponto para ser consumido. Ele não pode ser consumido nem antes desse ponto, nem depois desse ponto, porque se consumido depois, ele é veneno. E aí eu me lembrei, tudo belo Deus faz acontecer no seu tempo. O pão tem um tempo no forno para assar. O bolo tem um tempo no forno para assar. Tudo, o sorvete que você faz tem um tempo no congelador. Então, tem que respeitar isso. Agora, a questão, e eu vou entrar aqui, não estou enrolando não, prometo que eu vou correr aqui, é que nós às vezes somos levados ou pressionados pela carga cultural a qual nós crescemos e a qual nós convivemos. Há uma pressão, talvez o passado que você traz no DNA, por exemplo, da sua família, sabe, coisas que você carrega, uma pressão cultural familiar, por exemplo, na minha família ninguém passou dos 58 anos de idade, então eu acho que com 58 anos de idade também eu vou morrer. Na minha família ninguém passou do 10º ano de casamento, eu não vou nem casar porque nenhum casamento foi certo. Eu não tive um exemplo de pai, então acho que eu não vou ser um ótimo pai. Porque na minha família todas as mulheres tiveram um câncer de mama, de útero, ou todas as mulheres foram traídas. Na minha família todos os meus tios morreram de cirrose porque eram bêbados. E eu acho, aí nós carregamos essa herança cultural familiar, e às vezes a herança cultural da cidade, do bairro em que vivemos, em que crescemos. Por que eu estou falando isso? Abraão saiu da terra. Lembra? Gênesis 12, Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela. Sair da terra tinha a ver também com sair daquela cultura. Abraão saiu da terra, mas a cultura não saiu dele. E você vai entender, principalmente os advogados que estão aqui hoje vão entender do que eu vou falar. Eu não sou advogado, sou ignorante da área do direito, assim, mas eu estudo a Bíblia. E a Bíblia te dá umas colas, assim, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente pega e critica e detona Sara, e detona Abraão por ter cometido aquilo. Realmente, errou. Mas ela estava embasada na lei da época. Existia um homem contemporâneo de Abraão chamado Hammurabi, e tem o código de Hammurabi, que quem faz direito já conhece isso aqui. Então, na lei 145 e 146 do código de Hammurabi, permitia que o marido se deitasse com uma concubina quando a esposa dele não podia lhe dar filhos. A concubina só não podia exigir direito de a mulher da casa. A mulher da casa continua sendo a esposa. Ela foi apenas alguém para gerar. Então Sara vê que a promessa não se cumpre. Peraí, de onde eu vim a lei permite. De onde eu vim a lei me embasa. Então está demorando, né? Está demorando a acontecer. Se Deus não fizer, eu consegui algo que me garante. Eu consegui uma base onde eu posso dar o meu jeitinho. Queridos, é do jeito de Deus. Quantos de nós estamos carregando ferramentas quebradas da nossa cultura? É cultural hoje. Por exemplo, em algumas famílias, infelizmente até cristãs, que a menina, quando começa a namorar, eu prefiro que durma aqui com o namorado do que durma na rua.
Eu estava na mesa ontem com uma reunião de pastores e uma pastora falou que foi no aniversário de 15 anos de uma pessoa de uma outra igreja que lidera grupos pequenos e uma série de coisas, e chamou esse casal para fazer a oração do 15 anos, né? E aí esse casal foi e orou na festa. Quando acabou a oração, daqui a pouco começa a rolar aqueles funkzão proibidão, tal, e a menina que lidera grupos pequenos e tudo, dançando na boquinha da garrafa. E bebida alcoólica rolando. Aí o rapaz que orou foi até a mãe e falou: por que está acontecendo? Não, é porque a família não é crente, né? A influência cultural. Então eu quero ficar bem com o mundo, quero ficar bem com a minha família. Meu irmão, não é tempo disso mais não. Isso é tudo. A igreja é contra a cultura. Ei, eu vou repetir. A igreja é contra a cultura. Quando eu digo cultura, eu digo dessa cultura de secularização de tudo, dessa sujeira que há por aí. Existem coisas que são culturais em relação à etnia daquele povo. Isso é uma coisa. Agora, cultura que é criada por homens, é cultura o jovem começar a beber com 12 anos de idade e o pai não está nem aí. É cultura alguns pais pegarem um filho quando faz 12 anos e levar para casa de prostituição para ele provar que ele é macho. Porque, sabe, a gente já ouviu falar isso aqui, isso é cultural no Rio. A gente tem que chutar o balde dessas. Eu continuo tendo conflitos novos porque eu estou carregando DNAs, heranças do passado, de uma cultura falida dentro da própria casa. Aí eu estou tendo um problema novo, mas quando eu vou analisar a fundo, eu carrego isso lá de trás. Quantos de nós estamos carregando isso? Sabe, você saiu da casa da sua mãe, mas a comparação ainda vive em você. Para de ficar comparando tua esposa com a tua mãe, cara. Que a mamãe, por que casou? Porque minha mulher não cozinha igual a minha mãe. E outra coisa, todo domingo tem que almoçar na casa da mamãe. Isso é doentio. Isso é dependência emocional. É saudável. Meus pais, minha mãe tem 78 anos de idade, meu pai vai fazer 82 e vão fazer agora, dia 13 de setembro, 55 anos de casados. Cara, mas meu relacionamento com meus pais é totalmente saudável. Eles moram no mesmo prédio que o Diogo. É totalmente saudável. Visito os meus pais, honro meus pais, mas desde o momento que eu casei, eu quis ter a minha casa. Quando eu casei, minha sogra queria a chave do meu apartamento. Falei, Eu falo isso porque é público, ela sabe. E a Fernanda estava comigo, meu fechamento, eu falei, nem a senhora, nem meu pai, nenhum dos dois vai ter chave do meu apartamento. Construa algo, viva a sua história. Se sinta livre para construir a sua história. E outra coisa, o fato de teus pais terem falhado não significa que você vai falhar. Você tem a oportunidade de ser forte, onde seus avós falharam, onde seus pais falharam. Para de dar desculpa de que você não é um bom pai, porque não teve um exemplo de pai. Se você não teve um Abraão, seja você o Abraão da sua casa. Comece em você. Você não é Isaac, mas você pode ser Abraão. A começar a escrever essa história e quebrar com essa cultura. Sabe por quê? O passado que não é confrontado é repetido. O passado que não é confrontado será repetido. E o que não é curado será transferido. Aí você está passando os teus traumas para o teu filho, as tuas insatisfações para os teus amigos. Você se torna uma pessoa amarga, mas na verdade você precisa de cura na sua alma. Cura, você sabe, ter um relacionamento com Deus e decidir deixar de ser escravo desses sentimentos. Deixa de ser frágil. Tem um livro que não é cristão, mas ele é muito bom, chamado Antifrágil. Vale a pena você ler.
Ele vai falar justamente de como a sociedade foi se tornando frágil, sabe? Gente, o Brasil é República Federativa do Brasil, mas acho que tinha que se mudar para a República Federativa da Ofensa. Mas isso eu vejo que isso é mundial. Todos nós nos sentimos no direito de ser ofendidos, de se sentir ofendido. Querido, eu posso até me sentir ofendido, agora viver ofendido é uma opção minha. Sabe? Aí a gente não consegue ser amigo de ninguém, desconfia de tudo, aí é amargo com os filhos, é amargo com a esposa, é amargo no trabalho, sabe? É necessário que haja cura. A impaciência, ela cria cativeiro. Sara olhou para o útero vazio e decidiu ocupar o lugar do trono de Deus, porque ela tomou uma decisão baseada na dor, e ela plantou um conflito que ecoa até hoje. Olha para o Oriente Médio, esse é o conflito que ecoa até hoje. Toda vez que você age fora do tempo, você acelera o que deveria ser preparado. O que eu falei? Tudo fora de tempo é ruim. Tudo. Aí o que era para ser bênção vira fardo, porque veio fora de época. Você força um relacionamento. Para de insistir com quem já mostrou que não está afim de você, que não te ama. Aí você fica plantando, você força um relacionamento. Sabe o que você vai colher? Rejeição. Aí de tanto você está iludida ou iludido, se doa, se entrega, a pessoa usa e abusa, depois te joga fora. Mas aí você está insistindo com algo que você já viu que vai dar ruim. Não chore por quem não merece as suas lágrimas. Oh meu Deus, parece forte e é forte. Você força uma porta e entra em um quarto que Deus nunca desenhou para você. Sabe, ei, quantos já se alegraram com Deus ou já agradeceram a Deus por cada porta que Ele fechou? Pouca, né? Porque a gente foi ensinado a dizer que Deus é um Deus de portas abertas. Mas na Bíblia tem um monte de exemplos dizendo que Ele é um Deus que fecha a porta também. Ele é um Deus, oh meu Deus, Paulo quis pregar na Ásia. Olha isso, texto muito conhecido. Vou fazer uma cruzada evangelística na Ásia. Vamos bombar. Aí diz que ele foi impedido pelo Espírito do Senhor. Quem impediu? Quem disse não para uma cruzada evangelística? Aí ele tem um sonho de um homem. Passa a Macedônia e ajude-nos. Passa a Macedônia e ajude-nos. E isso é interessante quando você vai estudar um pouquinho, porque Macedônia era o centro cultural naquela época. Ditava tendências na área da cultura, de conhecimento, de artes. Tudo que acontecia em Macedônia ia para o mundo. Mas o que acontecia na Ásia, não. Deus não quer desperdiçar você em lugares onde você não vai ser totalmente bem utilizado. Oh meu Deus, eu quero ouvir um amém. Glorifique a Deus por cada porta que Ele fechou. Se Ele fechou é porque Ele está te preservando para algo maior, que você não entendeu, porque a nossa mente é limitada, a nossa visão é limitada. E outra coisa, aonde Ele viu que você poderia ser desperdiçado, porque tem gente que só quer a tua atenção, a tua influência, mas não quer o compromisso que você tem. Todo imoral tenta se esconder atrás da moralidade de alguém, e todo ilegal tenta se esconder atrás da legalidade de alguém. Cuidado com quem você faz as suas conexões. Tem gente que está atrás da tua influência porque ele mesmo já não tem, então está te usando. Peça o Espírito Santo para te trazer discernimento. E outra coisa, nem toda porta que você vai entrar, certas pessoas podem ir contigo. Então aprenda a dizer adeus para algumas pessoas na sua vida que nem toda oportunidade é de Deus.
Algumas são iscas brilhantes em armadilhas bem decoradas. Então, cuidado. Aí a gente vem aqui falar sobre a circuncisão. A circuncisão hoje não é como naquele tempo, mas a circuncisão hoje ela é na alma. A circuncisão hoje ela é espiritual, é quando Deus separa o que é dele. Sabe? Separa o que é dele do que aquilo que nasceu da tua vontade. Deus faz distinção entre o que foi gerado nele e o que foi gerado na carne. Ele faz separação, entende? Então, Abraão teve que deixar Ismael partir. Nossa, isso pode parecer terrível, né? Nossa, um pai, né? Deus não odiava Ismael, não é isso, mas ele não fazia parte da promessa. Tanto é que ele vai dizer depois: eu vou abençoar ele também, Abraão. Eu vou abençoar porque ele é tua semente, ele vai ter terra, ele vai ser próspero. Mas a promessa é de Isaac. É para Isaac, sabe? Ismael era fruto de quê? Do medo, e Deus não multiplica medo. Se Deus fosse multiplicar Ismael, ele estaria multiplicando insegurança, medo e dúvida. Haveria uma nação que nasceria de Isaac. Oh meu Deus. E eu vou fazer uma pergunta para você pensar: você está disposto a cortar o que você ama para você viver o que foi chamado? Está pronto para abrir mão do conforto em troca do chamado? Meu Deus. O que fazer quando Deus diz não para algo que a gente ama? E aqui, as mulheres vão gostar agora. Porque Deus chega para Abraão e fala assim: faz o que a tua mulher está mandando. Olha para o marido, pode olhar para ele agora. Deus chega, Abraão fica relutante, e aí Deus chega e fala: ela deu mole lá atrás, né? Mas agora, faz o que ela está te mandando fazer. Ouve a tua mulher, meu velho. Cadê o amém das irmãs aí? Pô, não é me dar uma moral lá na igreja? A mesma Sara que errou agora estava falando com discernimento, porque Deus usa até os erros para afinar os ouvidos. Sabe? Deus agora está usando Sara porque Deus é especialista em transformar bagunça em direção. Deus coloca ordem. Às vezes o mesmo Deus que te deu vai te pedir de volta. Isso não é rejeição, é realinhamento. Quando Deus pediu Isaac, você vai ler esse texto, você conhece muito bem. É que Deus, alguns vão dizer que depois que Isaac nasceu, Abraão parou de erguer altares para começar a dar festas. E se você acompanhar a vida de Abraão até Isaac nascer, por onde ele passava ele erguia um altar. Mas quando ele foi desmamado, Abraão deu uma festa. É errado da festa? Não, mas eu não posso abrir mão do altar. Então às vezes você começa a viver tanto em função da promessa que você recebeu, que você deixa o básico, o relacionamento com Deus, como era no começo, porque a promessa chegou. Então Deus queria saber se realmente aquele Abraão ainda era o Abraão que era amigo dele, que amava ele. Então Deus vai e pede Isaac. Mas lá em Hebreus vai dizer que Abraão foi o primeiro a crer em ressurreição. Ele sabia que mesmo ele sacrificando Isaac, Deus teria o poder para trazê-lo de volta à vida. Ele não negou o seu único filho. Só que toda vez que você obedece, Deus envia a provisão do outro lado. Enquanto ele subia com Isaac de um lado, um cordeiro subia do outro. Ele subia com o filho, e ali Deus: agora eu vi que você me ama. Não estenda a mão contra o menino. Ele estendeu os olhos e viu um cordeiro preso pelos arbustos. Então Deus às vezes pede algo porque Ele quer saber aonde está o nosso coração. Deus é um Deus de realinhamento. Às vezes a coisa mais séria que eu preciso fazer na vida é voltar em vez de ir. A palavra para mim mais importante do evangelho hoje não é o ide, é o volte. Muita gente foi na força da sua carne, muita gente foi com os seus planos, muita gente foi em nome dele, mas sem ele. Muita gente abriu igreja em nome dele, mas sem ele. Muita gente abriu ministério em nome dele, mas sem ele. Muita gente começou um monte de coisa no nome dele, mas sem ele. E eu volto a repetir, não sei se eu já falei aqui, mas eu costumo falar isso sempre. Deus
Quando você faz a obra de Deus, o diabo te conhece. Mas quando você faz a vontade de Deus, Deus te conhece. E Mateus vai dizer: muitos naqueles dias dirão: em teu nome expulsamos demônio, em teu nome pregamos para a multidão, em teu nome apartai-vos de mim, pois não conheço. Eu conheço aquele que faz a vontade do meu Pai e não a obra. Então, a promessa, eu já estou indo para o final, gente, desculpa. A promessa não pode dividir espaço com a ilusão. Não dá para conviver. A fé não pode morar com o medo. Não pode. Agora, antes de subir com Isaac, Abraão teve que descer com Ismael. Liberar Ismael. Antes do sacrifício vem a separação. Antes da glória vem a dor, porque Deus não te leva para o altar sem antes te despir no vale. É necessário passar no vale. Sabe, a dor nos molda. Eu sei que tem um livro do Philip Yancey, se você gosta de ler, eu gosto muito de ler, que eu te recomendo, que é A Dádiva da Dor. Ele conta a experiência de quando ele passou 1 ano num leprosário na Índia como missionário. E todo dia às 6 horas da tarde eles tocavam um sino e os leprosos tinham que ir para o auditório onde era realizado o culto. E ele reparava que as pessoas chegavam sem um dedo, com a perna rasgada, com o cotovelo, o osso aparecendo, e elas estavam rindo porque não sentiam dor. Quando sangra e não dói é perigoso. Mas se você está sentindo dor, é sinal de que algo está vivo. E se está vivo, tem jeito, tem cura, tem esperança. A dor não vem para te destruir, vem para te construir e vem para te fazer dependente de Deus. Sabe, quando o teu ensino, a tua teologia, o teu diploma não é suficiente, não pode fazer nada por você, a glória, o Espírito Santo vem e a unção despedaça o jugo e manifesta a cura. E oh meu Deus, não despreze os vales da sua vida. Cada lágrima que você derrama é um tijolo sendo colocado na sua construção, na sua fundação. Cada não que você recebe é um sim que está sendo lapidado. Meu Deus, quantos querem ser usados por Deus aqui, meu irmão? Prepare-se para perder a versão confortável de si mesmo. A gente não pode romantizar o chamado. Ai, que lindo, o pastor ali pregando. Posso falar uma coisa? Essa aqui é a parte mais fácil. Por isso que pastores não são formados. Você não pode avaliar um pastor pela pregação dele. E outra coisa, seminário não forma pastor, forma teólogo. Mas pastorear é totalmente diferente. Aquele que diz sim para um chamado tem que entender que ele vai viver de glórias e de dissabores, de traições, de desilusões. Mas a gente aprende com o apóstolo Paulo que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei ter muito, sei ter pouco, sei estar enfermo, sei estar com saúde, tudo posso naquele que me fortalece. A autoridade verdadeira não vem da plataforma, vem do deserto. Vem do deserto, vem da solidão, vem do corte, vem das noites em que ninguém viu. Por isso que eu falo, ninguém surge da noite para o dia. Às vezes a gente olha, pareceu, surgiu do nada. Não, gente. Enquanto um jogava bola, o outro estava trancado num quarto, lendo, estudando. Eu sou músico autodidata, eu nunca estudei música. Só que desde os 13 anos de idade, eu falei, eu quero viver disso aqui. E ganhei um tecladinho do meu pai, que eu tenho até hoje. Tecladinho da Cássio, pequenininho, teclinha. Não sabia dar uma nota no teclado, sabia tocar
2 acordes no violão. Daqueles 2 acordes eu transportei para o teclado. E eu comecei a escutar discos de vinil ou fita cassete e tirar as músicas, conforme meu ouvido ia me direcionando. Aí, meu apelido na rua era: o Emerson não gosta de mulher, não sai de casa. Ia para o retiro da igreja: pô, cara, vamos sair, vamos pular o muro do retiro. Eu ficava no dormitório com fone, tirando as músicas. Aí na hora de tocar, todo mundo: qual é a nota? Eu falei: se vira. Bem atrás. Mas estou te dando um exemplo aqui da minha vida, simples, mas a vida é feita de escolhas. Enquanto uns queriam curtir, jogar bola, eu já tinha uma visão com 13 anos: isso aqui vai me sustentar. Eu não sei nada hoje, mas um dia eu vou saber alguma coisa. Isso aqui vai me levar a algum lugar. A vida não é feita dos sims que você dá, é sim dos nãos. Meu Deus. Deixa de lado a espiritualidade de Instagram, superficial. Chegou a hora de fechar os ciclos e entrar na realidade do altar. Você não é mais criança, você não pode mais brincar de fé. Ou você cresce ou você quebra. Ou você aumenta a sua resistência à dor, ou você vai ser destruído por ela. Quando você ganha calo, alguns espinhozinhos não te ferem mais. Vai ficando em pé no seu lugar. A palavra para você hoje tem que ser: eu decido não mais viver de emoção, mas eu escolho viver por revelação. Decida isso hoje. Não viver mais pela emoção. Eu não vou ficar mais correndo atrás de Ismael, eu vou em busca de Isaac. Eu não vou caminhar mais baseado no medo, eu vou em busca da promessa. Hoje é dia de você deixar ir o que te prende. Hoje é dia de você se desapegar de coisas que Deus já te falou. Eu só posso fazer algo novo na tua vida quando você decidir abrir mão disso. Você pode estar na campanha da vitória, está na 70ª campanha, e as coisas às vezes não rompem. É porque você está esperando eu fazer alguma coisa, e Deus te responde: eu estou esperando você se posicionar. Porque isso aqui não é instalar de dedo não, irmãos. Para de negociar com a alma. Começa a andar pelo Espírito. E dizer: se for de Deus eu espero, se é da carne eu renuncio. Porque Deus te criou para a promessa e não para uma ilusão. E agora eu quero orar por você. Você que entrou aqui nessa noite, talvez influenciado por uma cultura, seja ela familiar, ou seja ela de uma cidade, de um bairro, querendo procurar uma base para sustentar aquilo que a tua alma está te empurrando a fazer, e aí te tirando do tempo de preparo de Deus. Porque Deus não trabalha com mágica, Deus trabalha com preparo. E outra coisa, Deus tem tudo pronto nele, mas Ele precisa preparar você para receber o que você está pedindo. E outra coisa, o que você está pedindo está alinhado com o caráter de Deus? Porque tem gente que está fazendo campanha, Marquinhos, para o marido que não é dela, por algo que ele acha que tem direito, e ele está sendo o injusto da situação. Deus responde aquilo que é alinhado com o caráter dele, não baseado no que eu quero. Então por isso que eu também preciso rever os meus pedidos. O que eu estou pedindo é coerente com o que eu creio, é coerente com o caráter de Deus, porque nós queremos muito o poder de Deus, mas não queremos o caráter de Deus. E eu quero falar para você, e não se espante porque eu vou falar: o caráter de Deus é maior do que o poder dele. Porque foi com caráter que Jesus venceu na cruz do Calvário, e não com poder. Ele disse: eu dou a minha vida, ninguém tira, eu decidi entregar. Isso é palavra. Aí sim, agora eu quero orar por você. Se você entrou aqui, você sabe que tem uma promessa,
mas tua alma está gritando para você fazer Ismael nascer e não esperar Isaac. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar com você. Você que talvez identificou coisas hoje que você carrega da sua família, é uma herança familiar. Eu quero declarar que esse ciclo será rompido na sua vida hoje. Se você entrou aqui e você ainda não fez uma aliança com Jesus, essa é a tua oportunidade. Deixa eu falar uma coisa. Não é você que tem que aceitar Jesus, é Ele que te diz: vem e segue-me. Ei, eu quero que você entenda isso aqui. Jesus não é mercadoria para ficar sendo oferecido. Não se espante. Eu sei que nós crescemos ouvindo isso. Quem quer aceitar Jesus, não está nada de errado nessa pergunta, mas eu nunca vi ele falar isso na Bíblia. Ele sempre chegava e falava: vem e segue-me, e eu farei de você. Você quer se tornar alguma coisa? Você precisa seguir a Jesus. Você quer viver uma vida interessante? Como temos mulheres aqui, poucos homens. Homens normalmente não têm coragem para esse tipo de decisão. É tímido. Você vai deixar sua timidez falar mais alto do que a coragem de vir aqui à frente e ter a oportunidade de viver uma virada na sua vida. A nossa vida é feita de escolhas. Se você não está feliz com quem você é ou com que sua vida se tornou, é porque você precisa rever as suas escolhas. Então eu quero falar para homens aqui nessa noite: sai do seu lugar e vem aqui entregar sua vida a Jesus. Vem aqui, não venha debaixo de condenação, porque não há culpa nem condenação sobre você. Há oportunidade de viver um tempo novo em Deus. Então, em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem aqui à frente agora. Levante suas mãos para cá. Começa a falar, você que está aqui à frente, dizendo: eu rejeito toda a influência dos meus sentimentos sobre as minhas escolhas. Eu, a partir de hoje, quero andar baseado na revelação do que Deus prometeu para mim. E diga: Deus, eu aceito o seu plano, o seu processo e o seu tempo. Eis aqui a minha vida. A partir de hoje, eu entrego tudo a ti. Diga de novo: eu entrego tudo a ti e confio. Em nome de Jesus. Amém.